Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Num contexto de crise econômica, a Justiça do Trabalho assume um papel de protagonista. É nela que os trabalhadores depositam as suas esperanças. E é sobre esse ramo especializado que existe há mais de 75 anos que nós vamos falar hoje. O tema é o fim da Justiça do Trabalho, mas não o fim como final, o fim como finalidade. Nossa conversa é com o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado pela presença em nosso programa. Muito obrigado, agradeço esse convite e cumprimento a você, a todos os espectadores. Estamos sempre à disposição. Que bom. Bom, para começar, então, eu vou ir direto ao ponto. Nos últimos tempos, vem crescendo o número de declarações a favor do fim da Justiça do Trabalho. Entre elas, a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A que o senhor atribui essas declarações? A Justiça do Trabalho incomoda. É um ramo especializado da justiça, como você disse, cuja função constitucional é exatamente resolver os litígios que se estabelecem entre o capital e o trabalho e, portanto, reequilibrar essas posições a partir do paradigma constitucional e das leis que derivam da Constituição. E, nessa medida, muitas vezes, interesses econômicos são contrariados. A Justiça do Trabalho necessariamente interfere com a vida do país. É uma justiça que não consegue, digamos, passar incólume pelos fatos da vida. Ela, seja em uma decisão individual, em uma reclamatória trabalhista, seja em uma decisão coletiva, em uma ação civil pública, ela vai necessariamente interferir com os rumos da vida das pessoas que estão ali envolvidas e também com os rumos da economia, de uma maneira mais restrita ou de uma maneira global nessas ações coletivas. Por isso, ela sempre suscita amores e ódios. Não é a primeira vez que se fala em extinção da Justiça do Trabalho. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já havia declarado isto logo depois da sua reeleição. Há outros políticos, há outros parlamentares que têm esta visão, é uma visão canhestra, uma visão restritiva da função constitucional da Justiça do Trabalho, que não é mais aquela justiça corporativista que surgiu nos anos 30. A Justiça do Trabalho soube se reinventar, especialmente a partir da última década do século passado, eliminou a representação classista, não é mais, portanto, uma justiça classista, e pelo contrário, da primeira vez em que se falou na sua extinção, ela renasceu mais forte, ampliando a sua competência por ocasião da emenda constitucional número 45. Essas primeiras vozes aí favoráveis ao fim foram lá mais de 20 anos atrás, em 1999. O cenário tem alguma semelhança com o que aconteceu na época e o que acontece hoje? Me parece que sim. À altura também havia uma grita generalizada contra a corrupção, e, evidentemente, esta preocupação, seja da sociedade civil, seja do parlamento, é sempre uma preocupação importante, relevante, mas em um contexto de crise econômica, como se vivia à altura, então, sob uma outra perspectiva, em função de outros motivos globais que impuseram uma crise naquele momento, mas ainda assim uma crise. Em razão deste contexto, a Justiça do Trabalho começou a ser apontada como algo que, digamos, trabalhasse contra a competitividade da empresa brasileira, ou uma instituição cara demais e com pouquíssimas funções. E o que se via àquele momento, como o que se vê hoje, é que os políticos que geralmente se alinhavam no sentido da extinção da Justiça do Trabalho, geralmente tinham pendências pessoais ou até mesmo desagrados pessoais com a Justiça do Trabalho. Ou seja, muito mais questões individuais do que propriamente questões de interesse público é que levavam aquele discurso. Bom, muito bem. E entre os discursos, então, de extinção da Justiça do Trabalho está a possibilidade de ela ser incorporada pela Justiça Federal. Como que os magistrados veem essas perspectivas? Veja, esta de todas as propostas é a mais surreal. Não é? Se nós pensarmos em termos de efetividade
não é? Nós temos anos já identificados pelo relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, em que a Justiça do Trabalho chegou a julgar 120% da marca de processos que ingressaram naquele ano. É uma produtividade muito superior, por exemplo, à da própria Justiça Federal, que chega a 30% em média. Então, não parece uma boa ideia diluir a Justiça do Trabalho na Justiça Federal. E, por outro lado, até em termos, digamos, absolutos, isto é de uma ilogicidade patente. A Justiça do Trabalho é muito maior, muito mais numerosa e muito mais capilarizada que a Justiça Federal. Nós temos apenas na ANAMATRA, apenas na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que, diga-se de passagem, é a maior associação de juízes do trabalho do planeta, nós temos aproximadamente 2.400 juízes do trabalho, 4.200 juízes do trabalho associados. Hoje são em torno de 5.000 juízes, exatamente. Né? Então, veja, nós temos quase 100% de juízes do trabalho associados. A Justiça Federal não chega a ter 10% deste número. Né? Então, a rigor, o que nós temos é uma, digamos, tentativa de se colocar o Oceano Atlântico dentro do Mar Mediterrâneo. Incorporar a Justiça do Trabalho à Justiça Federal seria isto. Faria muito mais sentido o contrário, a não ser pela especialidade, porque aí, digamos, o rol de competências da Justiça Federal, ao menos do ponto de vista das várias matérias, direito penal, direito administrativo, direito tributário, é mais extenso. Mas em termos estruturais e numéricos, a Justiça do Trabalho é muito maior. Uma certa vez, uma juíza fez a seguinte comparação, seria como colocar o Brasil dentro de Portugal. Uhum. Bom, doutor Guilherme, existe a ideia aí de que a Justiça do Trabalho é parcial, ou seja, ela é a favor do trabalhador. De onde vem esse preconceito? Veja, vem da visão de que a Justiça do Trabalho ainda mantém aquele perfil corporativista que eu mencionei. A Justiça do Trabalho surge em um outro momento histórico em que, digamos, o pensamento oficial pretendia fazer o Estado trazer para debaixo da sua asa tanto as representações de trabalhadores como a dos empregadores, para que não houvesse conflito. Então, também a Justiça do Trabalho, que nasce como uma justiça administrativa, ela não nasce no seio do Poder Judiciário, ela, naquele momento, tinha esta finalidade, não é? Ser um instrumento do Estado para apaziguar este conflito e, de alguma maneira, até, seja a legislação trabalhista, seja a própria legislação processual trabalhista, pretendia cooptar para evitar conflituosidade. Isto foi um outro momento. Como eu disse agora há pouco, a Justiça do Trabalho se reinventou. Evoluiu bastante nesses exatamente. Ela hoje é uma outra Justiça do Trabalho, de modo que hoje não se pode absolutamente identificar parcialidades, nem tampouco uma opção de classe da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um compromisso com a Constituição e com o Estado Social, que é um produto jurídico da Constituição. Portanto, ela existe basicamente para tutelar direitos sociais fundamentais, independentemente de lados ou de classes ou destes vetores do modelo econômico que envolvem capital e trabalho. A sua função é solucionar estes conflitos de acordo com o paradigma constitucional. Portanto, ela não é parcial. Ela tampouco é paternalista a este ponto, apenas o trabalhador vence. Pelo contrário, os números indicam que isso não é verdade. A própria Folha de São Paulo, há 2 semanas, publicou uma reportagem a partir de uma pesquisa do IPEA, dizendo que a Justiça do Trabalho, na verdade, não favorece o trabalhador. Não atende exatamente como se pensava. Já que sequer 5% das demandas trabalhistas são julgadas totalmente procedentes. O que mostra, e eu até disse isso em uma resposta à Folha de São Paulo, que eles publicaram no dia seguinte, o que mostra que o juiz do trabalho é imparcial. Geralmente no processo do trabalho... Que é uma ideia não uma verdadeira, falácia, né? Uma ilusão. Geralmente no processo de trabalho, as petições iniciais têm o que nós chamamos de cúmulo objetivo de pedidos. São vários pedidos, muito mais numerosos do que uma petição inicial na justiça comum. E é claro, o juiz do trabalho os avalia todos, alguns ele reconhece, portanto dá procedência, e outros não.
Então, na média, o que nós mais temos na Justiça do Trabalho são julgamentos parcialmente procedentes. Não temos procedências totais em grande número, o que demonstra essa imparcialidade. Bom, doutor Guilherme, a gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o juiz Guilherme Feliciano, presidente da ANAMATRA. Bom, doutor Guilherme, outra crítica feita à Justiça do Trabalho é de que ela seria lenta, cara e ineficiente. Inclusive, também foi uma das conclusões do relatório do estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. É isso mesmo? O que os dados revelam sobre a Justiça do Trabalho? Há aí um outro imenso engano e também nisto nós fizemos questão de pontuar a realidade na resposta que demos à Folha de São Paulo. Veja, todo o Poder Judiciário brasileiro, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiças Estaduais, todo o Poder Judiciário brasileiro é muito eficiente. Os dados do Conselho Nacional de Justiça demonstram isto. Né? O Justiça em Números, que eu já referi, em dados recentes, aponta essa produtividade a partir de um índice chamado IPC-JUS, que é o Índice de Produtividade Comparada do Poder Judiciário. E aí, comparando os ramos do Judiciário, então, veja, de um modo geral, os juízes brasileiros são muito produtivos. Mas fazendo a comparação por ramo, a Justiça do Trabalho em 2016 ficou em primeiro lugar com o IPC-JUS, esse índice de produtividade comparada, chegando a 90%, seguido da Justiça Estadual, 82%, e depois da Justiça Federal, 66%. A Justiça Federal, destes 3 ramos, é o menor, até faço aqui um reparo, falei no primeiro bloco em 10%, na verdade seriam 30%. Né? Hoje são aproximadamente 1.500 juízes federais representados pela JUF, né? Contra quase 5.000 representados pela ANAMATRA. E no caso da Justiça Federal, o IPC-JUS 2016 ficou em torno de 66%. Ou seja, então, apenas para comparação, se formos discutir eficiência, por este dado, que é o dado oficial do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho não é ineficiente, ela é a mais eficiente de todas. Tá. Bom, e ainda um outro dado que chama a atenção também desse levantamento feito pelo IPEA é que a Justiça do Trabalho custa aos cofres públicos cerca de 14 bilhões de reais por ano. Esse dado foi de 2014, né? E repassa aos reclamantes praticamente o mesmo valor. Então, é com base nessa avaliação que o estudo conclui que a manutenção da Justiça do Trabalho não valeria a pena. Como que você avalia essa conclusão? Veja, houve aí também um erro imenso de interpretação quanto à função da Justiça do Trabalho. A função da Justiça do Trabalho não é distribuir riquezas. Seria o mesmo se nós perguntássemos qual é o lucro que provê, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, né, o Exército, a Marinha do Brasil. Não se pode considerar a funcionalidade dessas instituições a partir de devolução em termos de riqueza. Se for por este critério, antes de extinguir a Justiça do Trabalho, nós teríamos que extinguir, por exemplo, a Justiça Criminal. O que é que a Justiça Criminal devolve, seja ao Estado, seja à sociedade, em termos de riqueza, de dinheiro? E, evidentemente, ninguém fala e nem jamais falará sobre a extinção da Justiça Criminal pela sua necessidade óbvia. A Justiça do Trabalho, na mesma linha, tem por missão, eu já disse isto aqui, resolver, equacionar os litígios entre capital e trabalho. Portanto, digamos, o que ela oferece em primeiro lugar à sociedade é a pacificação, é a paz social, que é, aliás, a função do próprio direito do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, quando foi fundada, na sua Constituição, refere textualmente que uma das finalidades do direito do trabalho no mundo é proporcionar, por meio da justiça social, a paz mundial. Então, a Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, oferece à população a pacificação destes conflitos. E isto significa, muitas vezes, julgar demandas improcedentes ou parcialmente improcedentes. Portanto, medir, digamos, a sua eficiência ou a sua utilidade, comparando quanto ela custa em termos de orçamento
E quanto ela devolve em termos de direitos, é uma premissa falsa, porque a sua finalidade maior não é esta. Embora com essa repasse, né, com esses créditos que ela devolve, que ela repassa ao trabalhador, fomente a economia, né? Sim, mas perfeitamente, mas o primeiro critério é verificar se há o direito. E de fato, aí é um outro dado, o Brasil padece em vários segmentos de uma certa cultura de sonegação de direitos trabalhistas. Isto, os juízes que atuam nas áreas do trabalho Brasil afora sabem bem, algumas empresas preferem não pagar direitos que inclusive são líquidos e certos, ela sabe ser devedora, para aguardar o processo do trabalho, porque aí há uma série de filtros. Pode ser que o trabalhador não reclame, pode ser que ele perca o prazo e aí os direitos prescrevam, pode ser que em reclamando, obviamente haverá uma disputa, advogados dos dois lados ele perca, em vencendo, se a empresa espontaneamente não pagar, e geralmente não paga, há que executar. E pode ser que a Justiça do Trabalho não consiga executar. Então há diversos filtros até o momento em que finalmente aquele direito é satisfeito. Então, até em função disto, volto a dizer, em alguns segmentos há uma certa cultura de aguardar a judicialização. Isto acaba abarrotando as varas do trabalho e, por outro lado, leva à necessidade que, evidentemente, a Justiça do Trabalho condene. E aí, ao condenar, vai ter de fazer o direito satisfeito e isso faz riqueza circular de fato. Mas, em primeiro lugar, saber se há o direito. Não, com certeza, justamente esse é o ponto que eu gostaria de chegar, né, que é uma questão bastante criticada, é o excesso de ações trabalhistas, que hoje gira em torno aí de 5,5 milhões de processos em tramitação. Gostaria realmente de saber o que acontece nessa relação entre empregador e empregado que provoca esse número de ações tão grande. Veja, isto é uma outra lenda urbana, digamos assim, que vira e mexe se escuta. Há pouco tempo, um certo empresário publicitou a informação de que a Justiça do Trabalho brasileira contém 98% das ações trabalhistas do mundo. Isso é uma arrematada mentira. Isto não é verdade. Apenas para que você tenha uma ideia, em relação a todo o judiciário brasileiro, a demanda que está na Justiça do Trabalho equivale a aproximadamente 15%. Então, a demanda não está concentrada na Justiça do Trabalho, né? A demanda está especialmente nas justiças estaduais. Isto é natural, deve mesmo ser assim na medida em que nós vivemos em uma federação. Mas a Justiça do Trabalho não responde pela maioria das ações do país. Pelo contrário, volto a dizer, não chega a 20%. Por outro lado, e isto é importante que se diga, se nós nos valêssemos por esses números que você mencionou, se nós nos valêssemos desta conta falsa de 98%, significaria, fazendo uma regra de 3 simples, que no resto do mundo existem 160 mil ações trabalhistas. Isso também é um dado absolutamente falso. Somente na cidade de Nova York nós temos demandas trabalhistas em número muito superior a este. Então isso não é verdade. As demandas trabalhistas que nós temos, volto a dizer, não representam a maioria das demandas no judiciário brasileiro e estão em número elevado? Estão. Há que se admitir que estão. Mas isso se deve a outras razões. Entre elas, aquela que eu mencionava na questão anterior. A gente vai falar uma certa cultura de sonegação de direitos. Também há um certo demandismo artificial algumas vezes? Mas isso pode ser superado a partir até de uma pedagogia que talvez a partir de agora se instale mais fortemente em função da reforma trabalhista. Doutor Guilherme, eu vou ter que fazer mais um intervalo. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o último bloco do nosso programa com o presidente da ANAMATRA, o juiz Guilherme Feliciano, sobre o fim da Justiça do Trabalho. Doutor Guilherme, só para a gente concluir a questão da litigiosidade, do excesso de processos em tramitação. Um dado que chama a atenção é que quase 50% do total de ações trabalhistas diz respeito a verbas rescisórias não pagas, segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça.
Quem está de má fé na hora da rescisão, doutor Guilherme? De fato, isso converge para o que nós dizíamos, né? Mas é importante entender este dado. Não significa que metade das reclamações trabalhistas do país pedem só verbas rescisórias. Significa que em metade das ações reclamatórias do país, algum pedido daqueles 10, dos vários que pacotes estão ali acumulados, alguns pedidos dizem respeito a verbas rescisórias, que podem ser de fato rescisórias que não foram pagas, de rescisórias que não foram pagas porque o empregador demitiu com justa causa, e o que se debate é isto, reflexos de horas extras em verbas rescisórias, podem ser várias coisas. Mas, de todo modo, o dado é significativo porque demonstra que a Justiça do Trabalho não é, pelos dados do CNJ, uma justiça de aventuras jurídicas. Basicamente, o que está sendo reclamado, e o percentual fala por si, são direitos básicos do trabalhador. Quando o trabalhador é demitido, ele tem direito a verbas rescisórias. Talvez de todos os direitos do trabalhador, este seja o mais óbvio, ou estes sejam os mais óbvios. E metade das reclamações, total ou parcialmente, versam sobre esses direitos rescisórios. Isto aponta, então, para aquela cultura de sonegação que existe em certos segmentos e que eu mencionei. Então, há má-fé em alguns casos, em outros casos há de fato dificuldade econômica, em outros casos há controvérsia jurídica. Mas o importante deste dado é dizer isto, não são aventuras jurídicas, volto a dizer, o direito mais básico do trabalhador que é demitido. Bom, e voltando a falar então sobre a função da Justiça do Trabalho. O fato dela se autodeclarar uma justiça social, né, também é alvo de críticas por parte de alguns setores da sociedade. Como que você avalia a atuação da Justiça do Trabalho? Existe um excesso de ativismo por parte dos juízes? Veja, isso tem de ser bem compreendido também. Nós vivemos em um Estado social. O Brasil é um Estado democrático de direito e também um Estado social. Para a tutela dos direitos sociais fundamentais, existe um ramo especializado da justiça, que é a Justiça do Trabalho. Mas, evidentemente, o juiz do trabalho garantirá direitos sociais àqueles reclamantes que os têm. No entanto, neste sentido, de fato, o juiz do trabalho é um garante de direitos sociais, assim como um juiz criminal é um garante da liberdade de ir e vir das pessoas. Agora, o ativismo é uma outra questão que realmente precisa ser melhor explicada. Muitas vezes a imprensa criticamente aponta esse ativismo. Veja, a nossa legislação a respeito de certos temas, como, por exemplo, as demissões coletivas, sempre foi uma legislação omissa. Agora veio a reforma trabalhista, alterou para pior. Né? Mas, por exemplo, no momento em que houve aquela demissão coletiva da Embraer, não havia lei. E, no entanto, os especialistas sabem disto, o juiz não pode dizer porque não há lei eu não julgo. Ele não pode declarar o que os latinistas chamam de non liquid, não decido, ele tem de decidir. Então, se ele não tem uma lei para decidir, ele vai se socorrer nos princípios constitucionais, ele vai se socorrer em outras fontes do direito, nas convenções internacionais, etc. É isso que os juízes fazem. Isto não é ativismo. Isto é, de fato, cumprir a sua função em face de uma legislação que muitas vezes não está adequada ao seu tempo. Aproveitando o gancho que o senhor mencionou sobre a reforma trabalhista, né? A ANAMATA divulgou alguns enunciados sobre a interpretação e aplicação da nova legislação. Uma delas, por exemplo, afasta a ideia de que os juízes só devem observar a literalidade da lei sem interpretá-la. Isso não pode causar uma certa insegurança jurídica, doutor Guilherme? Pelo contrário, veja, isso também é muito importante. Recentemente nós tivemos a notícia de que uma certa confederação patronal preparou cartilhas e formulários para levarem ao CNJ juízes que não apliquem literalmente a reforma trabalhista. Veja, é preciso que o cidadão compreenda, e o empresário também, que esta lei foi produzida de modo assodado, com pouco debate, em apenas 4 meses, e é uma lei problemática. Isto não somos apenas nós da ANAMATA a dizer, o próprio Procurador-Geral da República já levou 2 ações diretas de inconstitucionalidade em torno desta lei. Ela tem lacunas, ela tem incoerências internas, ela tem possíveis inconstitucionalidades e os juízes têm de apreciar isto. Hoje se sabe, e isto é consabido entre todos os juízes e entre quaisquer operadores do direito, que há pelo menos 5 métodos de interpretação: a literal, a histórica, a teleológica, a sistemática e a lógica.
Por que é que o juiz tem de aplicar, e apenas o juiz do trabalho tem de aplicar apenas o método literal, especialmente em uma lei que muitas vezes é literalmente incoerente nos seus próprios termos? Então, evidentemente que o juiz deve aplicar todos os métodos de interpretação, e é seu dever, porque quando ele é investido no cargo, ele jura aplicar e fazer aplicar a Constituição e as leis. Ele deve interpretar as leis de acordo com a Constituição, e onde ele reconhecer inconstitucionalidades, ele tem o dever de afastar a regra, porque, veja, isto se chama controle difuso de constitucionalidade, está dentro das suas funções. Portanto, o que se deve garantir agora é a independência técnica dos juízes. Os que devem aplicar literalmente a reforma, porque assim entendem, vão fazê-lo e deverão ser protegidos nisto. Aqueles que reconhecerem inconstitucionalidades vão fazê-lo e devem ser resguardados nisto. Bom, doutor Guilherme, para encerrar, então, gostaria de fazer a última pergunta. Qual é o fim da justiça do trabalho? Mas não o fim no sentido de final, mas o fim no sentido de finalidade. Acho que já dissemos isto aqui, né? Mas podemos, acho que bem resumir assim. De um lado, equacionar os litígios entre capital e trabalho e assim promover paz social. E de outro, de acordo com os pressupostos que se verifiquem nos processos, assegurar os direitos sociais fundamentais que por acaso sejam sonegados ao cidadão. Aqui nós temos sim uma clara definição de qual é a função constitucional da Justiça do Trabalho. Doutor Guilherme, foi um prazer conversar com você. Até uma próxima. O prazer é todo meu. Até a próxima. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com o presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Feliciano, sobre o fim da Justiça do Trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!